Passamos a palavra, por favor, Sr. Marcos. Passamos a palavra ao senhor Nelson Ribeiro, da Rádio Renascença de Lisboa. Então, muito boa tarde. Eu quero começar por agradecer o convite que me dirigiram para estar aqui convosco durante este mutirão, que para mim será também, e já aqui estou desde hoje de manhã, portanto já deu para perceber que será também uma ótima oportunidade para aprender muitas coisas convosco, e aquilo que me pediram para vir aqui apresentar foi o projeto, a filosofia e a forma de funcionamento da Rádio Renascença em Portugal. Hoje em dia, grupo RCOM, irei depois explicar um pouco porque também porque é que hoje em dia falamos de um grupo, porque realmente hoje a Renascença não é apenas uma estação de rádio, mas é uma plataforma ou um meio de comunicação multimédia que vai para além da rádio. Inclusivamente nós hoje, tem ali naquele slide as várias marcas que compõem o nosso grupo. Portanto, em primeiro lugar, a marca mais antiga, que surgiu inicialmente a Rádio Renascença, mas também outras estações de rádio, a RFM, a Mega FM, a Rádio Sim e também o jornal online, que é o Página 1. Gostaria de falar um pouco da história do grupo RCOM, enfim, não é para ser muito maçador, espero eu, mas porque para vos explicar um pouco qual é a filosofia que está por detrás da programação da Renascença, penso que é fundamental compreendermos duas ou três ideias ou dois ou três marcos da sua história. E, em primeiro lugar, penso que é importante, foi aliás aqui referido, penso que em relação ao Brasil, em Portugal também, a Igreja foi claramente pioneira na área da comunicação, também na rádio. A ideia de criar uma estação de rádio católica em Portugal começou a ser lançada no início dos anos 30, pelo padre Monsenhor Lopes da Cruz, pelo padre Lopes da Cruz, depois Monsenhor, que viria a ser o fundador da estação, no início dos anos 30, quando em Portugal não existia sequer nenhuma estação emissora profissional a funcionar. A Renascença transformou-se numa realidade enquanto emissora em 1937, com uma filosofia muito própria, criada pelo seu fundador e que vai aparecer no próximo slide, e que é uma filosofia que é muito inspiradora para nós ainda hoje em dia, quando pensamos qual é a missão da Renascença dentro da Igreja e qual é a missão da Renascença enquanto um meio de comunicação. O fundador da Renascença, o padre Lopes da Cruz, dizia, como podem ver, que a Renascença não se destinava somente a transmitir longos sermões, mas seria uma estação que, com certeza, teria momentos de catequese, teria momentos de evangelização, mas teria também muitos momentos artísticos para levar aos ouvintes o que de melhor houvesse nas várias áreas, começando pela música, mas também por outras artes que pudessem ser radiodifundidas. E esta forma de pensar do Monsenhor Lopes da Cruz levou a que a Renascença, por exemplo, ao manter esta sua matriz, hoje em dia, depois irei falar um pouco sobre isso, obviamente uma grande parte dos nossos ouvintes são católicos, mas temos muitas pessoas que nos ouvem diariamente, que não são, pelo menos, católicos praticantes, mas que procuram na nossa emissão alguma relação espiritual que elas muitas vezes quando nos escrevem, nem elas próprias conseguem explicar. Porque o Monsenhor Lopes da Cruz, ao mesmo tempo que dizia isto, que nós deveríamos procurar oferecer o que de melhor nas várias áreas pudéssemos levar aos nossos ouvintes, obviamente que para ele a programação religiosa era também fundamental, e logo no início dos anos 50, a Renascença foi a primeira e até hoje a única estação que passou a transmitir diariamente, portanto há já mais de 50 anos, a transmitir diariamente a recitação do terço, inicialmente a partir da Basílica dos Mártires em Lisboa, e depois desde os anos 90 a partir do Santuário de Fátima, de onde é transmitida hoje em dia. Esta visão do Monsenhor Lopes da Cruz era, de facto, ela própria muito multimédia, logo na altura. Nos anos 50, a Renascença foi uma das estações fundadoras da RTP, que é a televisão pública portuguesa. Nos anos 60 houve uma série de programas que foram muito importantes
numa fase complicada da história de Portugal, porque foi uma fase de ditadura e já numa fase de grande desgaste da ditadura, e a Renascença teve a coragem de emitir alguns programas que alertavam para problemas e questões sociais. Mas para não vos demorar muito tempo, queria só falar de um outro marco da história da Renascença que penso que é importante para percebermos aquilo que ela é hoje em dia, que aconteceu já no período pós-revolução que introduziu a democracia em Portugal, em 1974, é que no ano seguinte, quando existia uma grande clivagem ideológica no país e Portugal, muitos pensaram que se iria transformar num país comunista na orla da União Soviética, na outra ponta da Europa, a Renascença foi um caso fundamental porque foi ocupado por elementos da extrema-esquerda. O próprio governo teve muita dificuldade durante muito tempo em devolver a Renascença à Igreja, por razões que são bastante complexas, não vou agora aqui entrar em detalhes, mas tudo isto acabaria com a única forma que o governo conseguiu encontrar na altura para silenciar os movimentos de extrema-esquerda que tinham ocupado a Renascença, foi bombardear os nossos emissores em 1975, foi a única forma de fazer com que a estação não falasse mais contra a própria Igreja. E, portanto, isto levou a uma grande mobilização em redor da Renascença por parte dos católicos no período a seguir à Revolução, criando uma consciência democrática que se revelaria fundamental. E então, a partir daí, a partir dos anos 80, houve de facto uma grande mobilização de muita gente em redor da Renascença e um grande crescimento do projeto, nomeadamente com a criação de outras estações de rádio. Em 1987 vai surgir a RFM, que é hoje em dia a estação de rádio mais ouvida em Portugal. Já nos anos 90 foi lançada uma estação para um público mais jovem, que é a Mega Hits, e recentemente, em 2008, lançámos uma nova estação, que é a Rádio Sim, destinada ao público sénior. Todas estas estações são estações nacionais, embora, como já tive a oportunidade de conversar aqui com algumas pessoas, elas de facto são ouvidas em todo o país, sendo que, obviamente, Portugal é um país que tem 11 milhões de habitantes, portanto, é incomparável com a dimensão brasileira. Para vos explicar o que é a Renascença hoje, como podem ver no slide seguinte, falando em números absolutos, a rádio mantém-se na Europa e em Portugal especificamente como um meio muito escutado, portanto 80% dos portugueses são ouvintes de rádio e 60% da população portuguesa ouve as rádios do grupo Renascença. Significa que isso para nós é uma grande responsabilidade, porque conseguimos chegar a muitas pessoas utilizando vários instrumentos, mas todos esses instrumentos nós utilizamos para uma mesma missão. Ou seja, cada um destes instrumentos está apontado para um público-alvo diferente. Portanto, hoje em dia, a Renascença comunica para um público, essencialmente a partir dos 35 anos, mas temos outras estações de rádio que procuram chegar a outros públicos simultaneamente. Qual é a posição do Grupo Renascença hoje em dia dentro do panorama da rádio em Portugal? É aquilo que podem ver neste quadro que está ali a ser projetado. Portanto, uma das nossas estações, que é a RFM, é hoje em dia a rádio mais ouvida em Portugal. Depois temos a Renascença, que ocupa o terceiro lugar, o que significa que temos um share de audiência de cerca de 40%. Mas mais importante do que os números é também aquilo que nós fazemos com eles e qual é a mensagem que nós transmitimos a quem nos ouve e como é que nós levamos o Evangelho a estas pessoas. E isso que vos vou tentar explicar agora nos próximos slides, de uma forma muito breve, para não ultrapassar o meu tempo. Começando pelo canal Renascença, que é o nosso canal mais antigo, que tem uma estrutura de programação generalista, portanto é uma estação que tem música, é uma estação que tem notícias, é uma estação que tem programas religiosos. Como já vos disse, é uma estação que transmite diariamente o terço a partir do Santuário de Fátima e é uma estação que é escutada diariamente por cerca de 700 mil pessoas. Temos também uma presença muito forte, que depois já vou falar, no online, mas só para explicar um bocadinho a filosofia de programação. Todos os nossos programas têm conteúdos diversos, portanto tendem a não ser programas especializados, com exceção de alguns programas claramente de cariz religioso. Mas, por exemplo, no nosso programa da manhã, aquilo que nós fazemos é oferecemos música, oferecemos informação, oferecemos momentos de oração,
tudo isso, digamos que é congregado e apresentado pelos nossos locutores, que é uma área que para nós é fundamental, porque acreditamos que hoje em dia a comunicação, não só através da rádio, mas muito através da rádio, as pessoas são muito importantes. É muito importante quem está deste lado do microfone a fazer rádio consiga realmente criar uma ligação e uma empatia com quem está a ouvir.